Sem abnegação não existe serviço cristão. Agora a gente precisa saber o que é abnegação. Eu procurei lá a definição de abnegação para vocês se inteirarem melhor desse palavrão. A abnegação significa renúncia, ação de abnegar-se, de desistir de alguma coisa, desapego. Não é OLX, mas é desapego. Então a gente precisa praticar um pouco de OLX com a gente mesmo. Desapego completo de suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, de uma outra causa ou de ideologia. Quando eu estava definindo essa palavra no dicionário, eu lembrei de uma passagem em que Jesus está falando da sua morte. Ele vai subir para Jerusalém, ele vai ser entregue na mão das principais autoridades, ele vai ser espancado, vai ser judiado, vão cuspir nele, e aí então ele vai morrer. Lembra dessa passagem? E Pedro chamou ele à parte e disse assim: não, em nome de Jesus o senhor não vai morrer de jeito nenhum, está amarrado. Lembra disso? O que Jesus falou para ele? Arreda Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, só pensa nas coisas dos homens. Para mim a abnegação é isso, é quando você deixa de pensar só nas coisas dos homens, só na sua própria vida, e passa a pensar nos interesses de Deus, nos interesses do Senhor Jesus e nos interesses dos outros, colocando você talvez em terceiro, quarto, quinto lugar. Eu quero mostrar para você um vídeo, eu vou pedir, depois eu vou orar. Eu quero mostrar esse vídeo para vocês, bem tocante. Talvez você não vai entender muito do que ele vai falar. Esse é o pastor Nonato, da nossa denominação, lá do Belém do Pará. Ele é o pastor mais antigo. Quando eu entrei no ministério, há 30 anos atrás, ele já era um homem de cabelos brancos como eu hoje. Então, para você perceber que ele já é bem errado. Eu acho que ele está cego. Ele está com uma enfermidade, eu não sei qual é a enfermidade dele, não fui curioso de perguntar. Mas eu sei que ele não pode sentar-se, ele não pode deitar de costas, ele tem que ficar nessa posição aí numa rede. Mas a mensagem dele foi tão legal, de um homem abnegado, de um homem que dedicou sua vida e gastou sua vida no serviço de Deus, servindo a igreja dos irmãos lá em Belém do Pará. E a mensagem dele é para os pastores, para a igreja, dizendo: olha, fica firme, Márcia, fica firme, não desiste. E ele diz assim: olha, eu sei que o meu tempo chegou ao fim. Ele sabe que a qualquer hora o Senhor vai chamá-lo para a glória. Mas ele tem uma palavra legal e... Cadê o ajudante aí? Saíram todos? Rogério, ajuda lá. Vai. Meus amados irmãos, bom dia. A graça do Senhor seja com todos. Eu agradeço o tempo que o Senhor me deu na terra. Eu não sei se é a minha partida já. Se for, eu quero só dizer para os irmãos permanecerem firmes no Senhor Jesus até o fim. Porque não existe esperança. Carro a gente deixa, dinheiro, bicicleta, todas as coisas dessa vida, um dia a gente vai ter que deixar. Até no arrebatamento, quando Cristo voltar. Então, para nós nada dessa vida é mais importante. O mais importante é viver, temer a Deus, honrar o Senhor Jesus. A Ele seja a glória e o louvor para sempre. Amém. Amém. Eu fiquei muito tocado com essa mensagem desse irmão. Ele realmente dedicou sua vida, eu o conheci, das vezes que eu fui em Belém, tive a oportunidade de conhecê-lo, e eu quero orar por ele, pela saúde dele, não pedir para que Deus o cure, mas para que Deus o guarde e o leve em segurança para a glória, para a casa do Papai do Céu. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar juntos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer porque a igreja está reunida aqui nesse local. Temos o privilégio de cantar louvores ao Senhor e agora também temos o privilégio de ouvir Tua palavra. Ajuda-nos a compreender, a entender
não só intelectualmente, mas ter o discernimento espiritual para compreender a tua vontade para a nossa vida. Obrigado pela vida do pastor Nonato, pelos longos anos que esse homem dedicou ao serviço do Senhor. E tão frágil, tão debilitado, nós queremos pedir o teu conforto, a tua força, para que ele chegue até aquele último momento que o Senhor tem para a vida dele. E assim então ele possa partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Abençoa a sua casa, a sua família, e que todos estejam no conforto e no consolo do Senhor. Eu quero lembrar de orar pela Viviane, que a Maria Helena, nossa irmã, pediu intercessão por ela, lá da Zoe, teve câncer e agora a mamãe dela também está com câncer. Tão difícil, Deus, a gente ouvir essas notícias, mas como nós lemos no início, a disciplina ela vem do Senhor com o propósito de nos abençoar, de nos quebrantar e nos levar para mais perto do Senhor. Então visita a Viviane, a sua mãe, traz consolo ao coração dessas mulheres também, Deus. Quero pedir pela Janice Day, que fez cirurgia, está convalescendo, que o Senhor continue, Deus, a derramar a tua boa mão e poderosa graça sobre a vida dela. Pela dona Oswaldina, pela dona Elvira, temos sempre pedido pela recuperação delas, pedimos-te, Deus, tua boa mão, para que tudo ocorra de acordo com a tua vontade. O Vitor está aqui entre nós hoje à noite, sabemos que ele tem também uma luta com o seu ouvido, mas também temos intercedido por esse menino. Coloca a tua mão sobre a vida dele também. E a cada um de nós, nesta hora, abre o nosso entendimento. Ajuda-nos, é o que eu te peço, para a tua glória, em nome de Jesus. Narcisismo. Alguém já ouviu essa palavra? Há um mito grego que diz que um jovem chamado Narciso, muito bonito, quase igual a mim assim, ele desprezou o amor de uma jovem, e quando ele viu o reflexo dele nas águas, ele apaixonou por si mesmo. Daí então vem essa expressão narcisismo, que é a pessoa que ama a si mesmo. A grande dificuldade, o problema do narcisista, é que ele nunca vê as pessoas como pessoas. Ele se considera tão mais, tão melhor, que ele olha para as pessoas como objeto. E ele passa então a usar pessoas como coisas. E quando não serve mais para ele, o que ele faz? Ele descarta. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele falou lá em 2 Timóteo, olhando para o final dos tempos, ele diz assim, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ali então ele faz uma lista enorme das características das pessoas que viveriam nos últimos tempos. Você já leu esse texto? Então vamos ler comigo lá para você ter uma noção de como nós estamos vivendo esses últimos tempos. 2 Timóteo capítulo 3, do 1 até o 5. Ele diz assim, olha, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas. Agora, eu não gosto dessa versão, egoístas, sabe por quê? Porque a palavra egoísta, na língua grega é philautoi, philos, amor, autoi, de si mesmo. Então a tradução melhor, talvez na sua tradução aí tenha isso, amantes de si mesmos. Então vamos trocar essa palavra, se tem na sua Bíblia egoísta, por amantes de si mesmos. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. Afaste-se dessas pessoas. Que dureza, não é? Quando você olha para a nossa sociedade, nós observamos que sim, é verdade. As pessoas são assim, nós estamos vivendo esses últimos tempos difíceis. Esse pastor presbiteriano já foi para casa morar com o nosso Papai do Céu, mas deixou muitos livros escritos, James Montgomery Boyce. Ele fala que o grande problema das pessoas
de terem dificuldade de servir a Deus e servir uns aos outros, é porque as pessoas são de fato amantes de si mesmos. As pessoas tendem a colocar em primeiro lugar os seus próprios desejos, vontades, e se sobrar tempo, aí pensa nas coisas de Deus, pensa no semelhante. Então ele diz, olha, o que as pessoas colocam em primeiro lugar? Sua carreira, sua reputação, seu prazer, seus planos, seu sucesso, sua família. Não está errado isso não. Ele diz no seu livro que isso não está errado. O problema é a prioridade. Lembra que Jesus falou, olha, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vêm por acréscimo. O problema é que nós invertemos essas prioridades. E nós buscamos e buscamos e buscamos as coisas e não sobra tempo para o reino de Deus e a sua justiça. Como deveriam viver o homem e a mulher de Deus? Você pode viver em dois lugares, 1:21 ou 2:21. Onde você quer viver? 1:21 ou 2:21? Então vamos lá, Filipenses 1:21. Veja o que Paulo diz. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja, o pastor Nonato viveu Cristo a vida toda, desde jovem. Quando ele ouviu o evangelho pelos missionários gringos que chegaram no Belém do Pará e o evangelizaram, desde essa época ele passou a viver para Jesus. E ele está dizendo agora, a morte para ele é um lucro. Você pode viver no 1:21, mas você pode viver também no 2:21. Vamos lá comigo. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os interesses de Jesus. Como 1:21. Precisamos pedir a Deus essa graça, porque o nosso coração, ele tende a pular para o 2:21. Porque nós temos tantas coisas que nós queremos, que nós almejamos, que nós desejamos e que nós muitas vezes colocamos como prioridade. Então, pensa nisso. Onde é que hoje à noite você está vivendo? 1:21 ou 2:21? Qual deve ser a escala, então, de valores do cristão? Cristo. Quando eu estava no seminário, tinha uma missão chamada Cristo Pole Position. Quem deu esse nome foi o Alex Dias Ribeiro, que era um corredor de Fórmula 1, muito amigo do Senna. E ele cria que o Ayrton Senna creu em Jesus, ele o evangelizou. E lá da capela do seminário ele diz, olha meus irmãos, eu vou dizer uma coisa que vai assustar vocês. Mas eu creio que foi Deus quem levou o Ayrton Senna deste mundo, para preservar a vida dele. Porque o cara creu em Jesus, mas esse mundo de Fórmula 1, de fama, de poder e grana, é terrível. Cristo, pole position. Ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. E é isso que Paulo está dizendo. Que o corpo dele, a vida dele, tinha que ser gasta para a glória do Senhor Jesus. Segundo lugar, o outro. Paulo tem ensinado isso para nós nessa pequena carta. O outro tem que ter precedência da nossa própria vontade. Ele falou isso, olha, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide dos interesses do outro. Agora, para você buscar o interesse do outro, você tem que ter a mesma atitude de Jesus. Ele falou isso para nós semana passada. Tenha a mesma atitude de Jesus, que sendo Deus, se esvaziou, se abriu para ser servo e humilhou-se até a morte e morte de cruz. No texto que nós vamos estudar hoje em Filipenses, a partir do versículo 19 até o 30, Paulo vai apresentar para a igreja de Filipos e para nós também, dois homens. E ele quer que as qualidades que existem nesses dois homens sejam buscadas pelos crentes de Filipos. E para nós também, eu creio nisso. Então, Timóteo e Epafrodito serão os nossos personagens de hoje à noite. O ponto central que eu creio que Paulo quer ensinar nesses versículos é que sem abnegação não existe serviço cristão. Paulo, eu creio que ele está decepcionado por alguns irmãos, por alguns crentes, talvez missionários, que estão em volta dele. Ele diz assim, lá no versículo 21, vamos ler de novo. 20 e 21 ele fala, olha, não tenho ninguém que, como ele está se referindo a Timóteo,
tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Paulo está querendo enviar Timóteo para a igreja, mas ele está dizendo, olha, eu procurei do meu lado aqui, mas eu não vi ninguém que tenha esse interesse por vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os interesses do Senhor Jesus. Qual tem sido os interesses da sua vida? Paulo, ao usar Timóteo e Epafrodito, eu creio que ele quer destacar o seguinte, vamos ler comigo isso aqui? A abnegação é exigida para quem deseja servir com lealdade a Jesus e a sua igreja. Vamos de novo? A abnegação é exigida para quem deseja servir com lealdade a Jesus e a sua igreja. Se não houver renúncia, é isso que Jesus falou depois para Pedro e para aquela multidão. Não tem essa história de ficar preservando a vida, Pedro. Se alguém quer vir após mim, negue-se, renuncie-se, e depois então venha atrás de mim. O que Timóteo e Epafrodito têm de tão importante na vida deles, que Paulo gostaria que os cristãos de Filipos e também nós hoje à noite pudéssemos aprender? Eu destaquei 7 valores na vida desses 2 homens. Talvez você já tenha esses valores, e glória a Deus por isso. O que nós precisamos é melhorar isso. Talvez você não tenha esses valores, então você vai precisar, juntamente comigo, se apropriar desses valores, para viver uma vida de serviço, que glorifica a Deus, que abençoa o outro. Vamos lá comigo, valores para o serviço cristão. Capítulo 2, verso 19, o que Paulo diz? Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Pula lá para o 25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. O primeiro valor que eu vejo na vida desses 2 homens é prontidão. Eles estão prontos, dispostos a serem usados. Eles estão com as mãos levantadas como voluntários e dizendo, Paulo, pode me usar. Eu estou pronto, eu quero ir. Paulo precisava de alguém para enviar para a igreja de Filipos. Ele estava em Roma, lembra disso, preso. Sua cabeça estava pronta para ser degolada. E ele quer saber como está a condição daquela igreja, se a igreja está bem, se está progredindo ou se está mal. Ele não tem informações, não existia zap, não existia computador, telefone. Era necessário enviar um mensageiro. Ele olhou do seu lado, mas ninguém quis ir. Timóteo diz, Paulo, pode contar comigo. Da mesma forma, Epafrodito estava na igreja em Filipos, possivelmente era o pastor da igreja, e a igreja ouviu que Paulo estava em Roma passando necessidades. O que ela fez? Enviou o seu pastor para ir até Roma, procurar Paulo e levar uma oferta financeira para ele. É tremendo isso. Você tem essa prontidão? Ou você tem tantas responsabilidades que nunca tem tempo para o serviço de Deus? Nós precisamos ter esse valor na nossa vida. Segundo, singularidade. A ideia de singular é alguém especial, não no sentido de ser melhor do que os outros, mas a ideia de singularidade que eu escolhi aqui é para destacar que você é especial para Deus e que há uma obra pela qual Deus quer realizar através de você, que Ele não vai realizar através de mim. Se você não fizer a obra que Deus tem para você realizar, essa obra não será realizada. Mas Ele não vai realizar através de mim, porque Ele quer usar você como instrumento para glorificar o nome dEle. É isso que eu entendo, quando Ele fala no versículo 20 assim, não tenho ninguém que, como Ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Preste atenção nessa palavra, não tenho ninguém que, como Ele. Paulo diz que o mistério de Deus é tão bonito, mas que Deus aprove usar vasos de barro
para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Então Deus precisa de pessoas singulares, pessoas especiais como você. Talvez não para realizar grandes coisas. Esse é o nosso grande problema, é que nós queremos realizar grandes coisas para Deus. Mas nós precisamos aprender a realizar pequenas coisas, para que no tempo devido, se Ele quiser, se for da vontade dEle, Ele nos coloque em grandes coisas, de acordo com a vontade dEle. Singularidade. Você se considera uma pessoa especial para Deus? Você se considera, como a gente canta tantas vezes, alvo, objeto do amor grandioso desse Deus maravilhoso? Terceiro lugar, solicitude. Olha aqui, nós podemos aprender no versículo 21. 21 não, desculpa, lá no 20, parte B. Ele diz assim, olha, não tenho ninguém que, como ele, Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Olha que interessante. Um escritor bíblico diz o seguinte: o melhor caminho para ser feliz é fazer os outros. Mas qual é o melhor caminho para a gente ser feliz? Muitas vezes nós queremos fazer a gente feliz. Já pensou, lá em casa, se a minha esposa colocasse isso no coração? O melhor caminho para a Etel é fazer o Titão feliz. Uhul! Mas se o Titão pensasse a mesma coisa, o melhor caminho para o Titão é fazer a Etel feliz. Quanta coisa iria mudar na nossa casa, na nossa empresa? Se nós apenas aprendermos a pensar no outro, nas necessidades do outro, mais do que nas nossas necessidades. Solicitude. Timóteo foi solícito quando Paulo descreveu a sua preocupação por aqueles cristãos. E não tinha ninguém para enviar. Timóteo falou, olha, eu quero ir, porque eu conheço aqueles irmãos e eu tenho interesse por eles também, como você, Paulo. É isso que ele está dizendo, não tem ninguém como ele que tenha interesse por vocês. Quarto lugar, submissão. Não basta ter interesse só pelos irmãos em Cristo. Paulo está dizendo, 21, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os... Lembra, mais uma vez eu falo, os nossos interesses não estão errados em si mesmos. O que muitas vezes está errado é o valor que nós damos a eles, a prioridade que nós damos a eles, e que dizemos nunca temos tempo para Deus, nunca temos tempo para fazer isso ou aquilo. Então Paulo está dizendo, olha, Timóteo, ele tem esse valor no coração dele, é um homem submisso à causa de Jesus Cristo. O desejo de Timóteo, e quando você conhece Timóteo lá na carta, desde pequeno Paulo diz que ele se converteu por causa da mãe, da avó, que pregaram o evangelho para ele, e os vizinhos davam um bom testemunho dele. Ele levava Jesus Cristo a sério, por isso Paulo o escolheu para fazer parte da viagem missionária e do grupo missionário com ele. Interesse pelas coisas de Jesus Cristo. Carecemos de pessoas, homens e mulheres, que colocam em primeiro lugar, pole position, a pessoa do Senhor Jesus. Ele cuidava dos interesses. Muitas pessoas hoje em dia dizem servir a Cristo. E aí então eles fundam organizações para cuidar de animais. Outras pessoas fundam organizações para cuidar do meio ambiente. E vão defender árvores, vão defender... E acham que estão servindo os interesses de Jesus. Outros cuidam da área social. Mais uma vez, essas coisas em si não estão erradas. Mas eu creio que elas não fazem parte dos interesses do Senhor Jesus Cristo. Lucas, o próprio Senhor Jesus descreveu qual é a sua missão. Por que ele veio aqui? Qual é o seu interesse? Não está nos animais, não está nas plantas, está em pessoas perdidas. Por isso ele fala assim, olha, eu vim, se referindo a ele, ele diz, olha, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Se há um interesse de Cristo que eu e você temos que ter na nossa vida, é sermos usados para pregar o Evangelho, como eu tenho falado. Não temos poder nem autoridade para converter ninguém, mas nós temos que pregar. Nós temos que convidar pessoas para vir a Cristo,
porque esse é o interesse dele, buscar e salvar quem está perdido. Efésios, ele não só fala da sua missão em Lucas, mas ele define qual foi a sua obra. E é isso que tem que bater no meu coração, no seu coração. Lá em Efésios capítulo 5, Paulo está dizendo, olha, que nós maridos devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Então nós aprendemos que Jesus ama a sua igreja. Ele ama o Zé, ele ama o João, ele ama o Marcos, ele ama cada um. E ele não só ama, mas ele se entregou por essas pessoas. Cristo amou e se entregou pela igreja. Ele morreu justamente para cumprir a sua missão, que é resgatar você e salvar você que está perdido. Então ele amou e se entregou pela igreja. Com qual propósito? Para santificar essa igreja e para exaltar essa igreja. Um dia, o Senhor Jesus vai levar essa igreja para o casamento. Ele vai exaltar e glorificar esta igreja. Então, enquanto isso não acontece, eu e você temos a responsabilidade de cuidar dos interesses de Cristo. Qual é o interesse dele? Salvar pessoas. Qual é o interesse dele? Santificar a sua igreja e exaltar a sua igreja. Se eu e você compreendemos o que bate no coração de Jesus, o nosso coração tem que bater como o dele. Paulo está dizendo, eu não tenho ninguém igual a Timóteo, que bate o coração no mesmo compasso que o Senhor Jesus. Por isso eu estou enviando, porque ele é submisso à vontade do Senhor Jesus. Quinto lugar, integridade. Como está em falta isso hoje em dia? Integridade. Como eu falei a semana passada, sinceridade, sem cera, sem falsidade. Íntegro é uma pessoa inteira. Paulo diz assim, olha comigo no 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, ele foi testado e aprovado. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Paulo está dizendo para a igreja, olha, eu estou enviando alguém que vocês podem confiar. Não é alguém derrotado, não é alguém que desiste, mas é alguém que foi testado e aprovado. Ele anda com Paulo nas viagens missionárias, para baixo e para cima, desde a segunda viagem missionária de Paulo. Então ele já tem um ministério, que as pessoas podem olhar para ele e dizer, esse homem foi examinado e foi aprovado. É por isso que Deus manda disciplina, como nós lemos em Hebreus. O escritor de Tiago, que é Tiago, o irmão do Senhor, ele diz que nós temos que ter por motivo de toda alegria, passar por várias provações. Por quê? Não é que nós temos que ficar sorrindo para as tristezas, para as dificuldades, para os vendavais, não é isso que Tiago está dizendo, mas eu tenho que encarar com atitude positiva as provações, porque elas têm um propósito nas mãos soberanas de Deus. E Tiago diz assim, olha, tem um motivo passar por várias provações, porque as provações da fé de vocês, elas têm o propósito de amadurecer, de transformar e de fazer vocês crescerem. Por isso ele vai falar lá no versículo 12, bem-aventurado o homem, a pessoa, homem e mulher, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ser aprovado, é a mesma palavra que ele usa aqui, receberá a coroa da justiça. Então é isso que Deus está fazendo conosco. Nós estamos sendo testados, avaliados, para que Ele possa nos levantar e dizer, foi aprovado. Nós não podemos desistir, não podemos chutar o balde. Eu gosto dessa expressão que Paulo diz que Timóteo serviu a ele como um filho serve o pai. A ideia implícita é lealdade. No povo judaico, lembra por que a gente fala que Jesus era carpinteiro? Não tem nenhuma passagem que diz que ele era carpinteiro. Mas porque ele seguia a mesma profissão do pai. Isso era comum em Israel. O filho demonstrava lealdade ao pai, aprendendo a mesma profissão. Então é isso que Paulo está dizendo. Timóteo sempre foi leal a mim, como um filho que serve ao seu pai.
Sexto lugar, companheirismo. Eu acho que ainda usa essa expressão parça, não usa? Ou eu estou muito velho? Mas usa, não usa? O parça é aquele amigo para todas as horas. E agora, eu quero chamar a sua atenção, lá para o versículo 25, quando agora ele vai se referir a Epafrodito, ele diz assim, ó, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão. Olha que coisa gostosa, chamar você de irmão, isso caracteriza a nossa irmandade, caracteriza o fato de que nós somos da mesma família, somos filhos do mesmo pai. Meu irmão, cooperador, aquele que trabalha junto comigo, que nunca me deixa sozinho, e companheiro de lutas, companheiro de batalhas. Então Paulo está dizendo, olha, companheirismo é muito importante na igreja. Nós precisamos de parças para andar juntos, para orar juntos, para quando alguém faltar, ligar para o parça que faltou. Isso é um valor muito importante, que está em falta também. Talvez por causa dos nossos interesses pessoais, nós esquecemos dos interesses dos outros. E por último, sétimo lugar, Paulo vai falar de sacrifício, que é um valor extremamente importante para quem quer servir a Deus e servir o outro, o irmão. Olha o que ele diz, pois ele, 26, Epafrodito, tem saudade de todos vocês. Lembra que eles enviaram Epafrodito para encontrar-se com Paulo em Roma, e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Olha o que aconteceu. A igreja enviou Epafrodito, durante a viagem, quando ele chegou em Roma, ele pegou uma virose, foi no AI, o médico falou, você está com virose. E Paulo descreve essa virose da seguinte maneira, 27, de fato, ficou doente e quase morreu. E essa notícia chegou lá na igreja, que o pastor Epafrodito estava enfermo e chegou à beira da morte. E tanto a igreja como o grupo apostólico estava orando por ele. E Paulo diz, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenho menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria. Por que Paulo coloca isso? Vocês se lembram, na primeira viagem missionária, quando Paulo partiu para a sua primeira viagem, Marcos e Barnabé foram com ele. Quando eles começaram a enfrentar algumas provações, o que aconteceu com Marcos? Voltou para a casa da mamãe. E possivelmente, algumas pessoas lá em Filipos podiam pensar, nosso pastor negou fogo. Em vez dele ficar ali e ser firme e ajudar o apóstolo, ele inventou essa febre, essa virose, e está querendo voltar para casa. E Paulo está dizendo, não, esse é um homem que sacrificou para fazer aquilo que vocês não podiam fazer. Vocês o enviaram, e ele obedeceu, ele veio, ele foi pronto, mas ele adoeceu. E ele preocupou com vocês, porque vocês ficaram sabendo que ele estava doente. E aí então Paulo diz assim, honrem homens como este, que se sacrificam para fazer o trabalho. É por isso que a gente está aqui, olha gente, que eu falei para vocês trazer oferta de sacrifício. Todo terceiro domingo, a gente vai trazer uma oferta de sacrifício, uma oferta de fé para o nosso missionário. A gente quer abençoar outros missionários. Na medida que a caixinha for aumentando as ofertas, a gente quer abençoar o Enson e a Célia, que também são da nossa igreja, estão atendendo a indígenas lá na região norte. Mas precisa haver da nossa parte um interesse por aqueles que vão onde nós não podemos ir. Honrem homens como este. Versículo 30. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo.
arriscando a vida para suprir a sua ajuda, ou a ajuda que vocês não podiam dar. Eles tinham dinheiro, queriam enviar uma oferta para o apóstolo, mas o banco estava fechado, era feriado lá em Filipos, não tinha como. Então eles enviaram Epafrodito. E ele levou essa oferta e abençoou grandemente. Olha comigo lá no capítulo 4, versículo 18. Quando a oferta chegou, junto com Epafrodito, e Paulo recebeu das mãos dele a oferta da igreja, ele diz assim, olha, recebi tudo. 4,18, estão aí? Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês são. Esses donativos, essa oferta, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E ele faz uma promessa, que muita gente pega esse versículo texto fora do contexto. Mas esse versículo 19 é para uma igreja que contribui com missões, sacrificialmente. Paulo diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. Amém? Podem contar comigo? Paulo diz, eu tenho 2 homens, que eu posso contar com eles. Eles estão sempre prontos, solícitos. Eles têm interesse nas coisas de Deus. Será que eu posso perguntar hoje à noite? Posso contar com vocês? Sem abnegação não existe serviço cristão. Sem abnegação não existe serviço cristão. Sem abnegação não há casamento, não há relacionamento. Sem abnegação não há amizade. Sem abnegação não há relacionamento entre os irmãos. Sem abnegação não existe serviço cristão. Timóteo e Epafrodito foram e continuam sendo exemplos. Vamos repetir comigo? Prontos para? Singulares para? Solícitos pelos submissos aos interesses de Jesus. Íntegros são aprovados. Companheiros, parças, sacrifício, prontos a se sacrificarem pelas obras. Deixa-me fazer 3 aplicações para nós hoje à noite, com esse estudo. Quero convidar você a nadar contra a maré. Porque a nossa sociedade é narcisista. Ela ensina você a amar a si mesmo. É só você pegar o Zap Zap, é só você pegar o Facebook, que você vai ver que geração narcisista. Todo mundo querendo se vender. E alguns, até mulheres crentes, com os decotes assim, batendo a foto de cima para baixo. Misericórdia. A gente precisa nadar contra a correnteza. Parar de ficar olhando no espelho e achar que eu sou demais. Considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Membro de igreja, ele não é uma pessoa sozinha que pode fazer aquilo que ele pensa. Porque membro de igreja está arrolado com outros membros. E a atitude dele, o comportamento dele não é solitário. Eu não sou independente. Eu tenho que considerar o interesse da comunidade. Se eu quero viver de qualquer maneira, eu chego na igreja e diz assim, me dá a minha carta de alforria. O que é a carta de alforria do crente? É a carta de exclusão dele. Fala, não quero mais ser parte dessa igreja. Eu quero viver a minha vida. Eu quero ser feliz. Vai ser feliz então.
mas nós precisamos nadar contra a correnteza narcisista. Segundo lugar, eu e você precisamos repensar a filosofia de vida que honra a Deus. Você sabia que você tem uma filosofia de vida? Sabia ou não? Você tem uma, você pode não saber, mas você tem uma filosofia de vida. Não precisa abrir lá, mas eu quero que você pense naquela passagem que o Senhor Jesus contou sobre uma parábola do bom samaritano. Lembra disso? O camaradinha estava em Jerusalém, descendo para Jericó, descendo porque geograficamente ele está mais em cima, está indo mais para baixo. Uns salteadores pegaram ele pelo caminho, deram uma sova nele, pegou o dinheiro dele e cascou fora. Jesus fala que alguns religiosos passaram, viram e foram de largo. E aí então o samaritano veio, parou, olhou, cuidou, pagou, levou para uma hospedaria. Lembram disso? 3 filosofias de vida. A filosofia dos salteadores. O que é seu, é meu. Tem muito casamento assim. A mulher olha para o maridão e diz assim, o que é seu, é meu. Não é? Mas e a contrapartida? Não tem. Por causa da filosofia dos salteadores. Na igreja tem muita gente assim. Eu não estou querendo jogar pedra em nós. Eu estou querendo nos advertir, nos alertar, para a gente mudar essa filosofia. Será que isso glorifica a Deus? O que é seu, é meu. Segunda filosofia, é a filosofia dos religiosos. O que é meu, é meu. Estou nem aí com você. Vou passar de largo. Porque o que é meu, eu sou até responsável. O que é meu, é meu. Eu cuido bem do que Deus me deu. E a terceira filosofia? Vocês vão matar agora. Qual que é a terceira filosofia? Primeira filosofia, o que é seu, é meu. Segunda filosofia, o que é meu, é meu. E a terceira filosofia? O que é meu, é seu. Essa deveria ser a nossa filosofia na igreja, no casamento, nas nossas amizades. Nós iríamos grandemente honrar a Deus e abençoar uns aos outros. Terceiro lugar, que valores que você ouviu hoje à noite? Talvez você já tenha esses valores, talvez não. Se você não tem, agregue esses valores na sua vida. Se você já os tem, peça a Deus a graça para desenvolvê-los mais e melhor. Prontidão, ser solícito, sacrifício, ser íntegro, ser singular, ser companheiro, cuidar dos interesses do Senhor Jesus Cristo. Amém por isso? Tenho certeza que se nós entendermos que Jesus é Rei e Senhor, Ele é dono. E se Ele é Rei, Senhor e dono, eu sou o servo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quero ser usado para a Tua glória. Amém? Que Deus abençoe. Temos mais uma música. Fica de pé comigo.